Anunciar o Evangelho não é glória para mim, é uma obrigação que se me impõe. Ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. Eu, Paulo, escolhido para ser apóstolo por chamado e vontade de Deus, reservado para anunciar o Evangelho de Deus, não da parte de homens, nem por meio de algum homem, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dos mortos, aos cristãos católicos e aos que creem em Jesus Cristo. A vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da parte de Jesus Cristo que se entregou por nossos pecados para nos libertar da perversidade do mundo. Presente segundo a vontade de Deus nosso Pai, a quem seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Após a experiência do encontro pessoal com Jesus ressuscitado na estrada de Damasco, Paulo vai para Tarso, sua cidade natal. Estando em sua cidade, vem-lhe ao encontro um dos responsáveis pela igreja de Antioquia, um homem chamado Barnabé, que lhe convida a trabalhar com ele nesta comunidade. Barnabé, enviado pelos notáveis de Jerusalém para apoiar e organizar melhor a nova comunidade mista de Antioquia, na Síria, queria estar com eles neste tipo de apostolado entre os gentios. Então, ele vai para Tarso em busca de Saulo e, tendo-o encontrado, o conduz a Antioquia, onde trabalharam juntos na igreja um ano inteiro e instruíram um grande número de pessoas. Foi em Antioquia que, pela primeira vez, os discípulos foram chamados de cristãos. Antioquia, sobre o rio Orontes, foi a terceira cidade mais importante do Império Romano. A primeira era naturalmente Roma e a segunda Alexandria. Mas Antioquia era uma espécie de capital romana do Oriente. Ela tinha a vantagem de ser mais jovem e bela, quando comparada às cidades mais antigas como Jerusalém e Damasco, tendo sido fundada apenas em 300 a.C., aproximadamente por Seleucia. A comunidade de Antioquia, depois que os irmãos de Jerusalém o levaram a Cesareia Marítima e de lá o enviaram para Tarso, tornou-se a igreja-mãe. Ele começou a operar como missionário itinerante na província da Síria Cilícia, então como um profeta ou doutor, em colaboração com Barnabé e finalmente enviado pelo Espírito Santo como o apóstolo dos gentios. Todas as três grandes viagens missionárias partiram de Antioquia da Síria, uma comunidade mista de judeus cristãos, helenísticos e gentil-cristãos, e decididamente muito aberta à proclamação do Evangelho ao mundo pagão. Em Antioquia, celebrando eles a liturgia em honra do Senhor e jejuando, disse-lhes o Espírito Santo: Separai para mim Barnabé e Saulo para a obra a qual os destinei. Então, depois de terem jejuado e orado, impuseram-lhes as mãos e os despediram. Enviados pelo Espírito Santo, desceram até Seleucia, uma cidade às margens do mar. De seu porto, Paulo, Barnabé e Marcos partiram para a primeira viagem apostólica.
Existe uma ligação muito estreita entre Antioquia e Chipre. Na verdade, da alta montanha que nasce próximo à cidade, o Monte Cássio, é possível ver as montanhas Trodos da ilha. E isso dá uma ideia da facilidade com que se podia velejar do continente a Chipre, sem errar a rota e sem se perder. Os navios foram sempre de carga, mas hospedavam passageiros aos quais eram destinado um minúsculo espaço no convés. Aqui foi revelada a capacidade de Paulo, que esteve nessa posição durante vários dias. A fim de se proteger do sol, chuva e do mar, fizeram uma pequena tenda, cuja instalação era um trabalho artesanal que Paulo conhecia, podendo, além disto, ser útil para reparar as velas, uma tarefa não muito diferente, a fim de pagar o seu transporte. A primeira missão de Barnabé e Paulo, após a partida deles de Antioquia, foi a penetração nas regiões centrais da Ásia Menor, visando converter a província da Ásia, que era densamente povoada, o que corresponde à atual Turquia Ocidental. Chegando em Chipre, se dirigiram para Salamina e seus arredores. Os primeiros destinatários do anúncio foram os judeus, pois Paulo e seus companheiros Barnabé e Marcos priorizaram, a princípio, a pregação dentro das sinagogas. Prosseguindo viagem, após atravessarem toda a ilha, chegaram a Pafos, a capital da ilha de Chipre, onde residia o governador romano da região. Um fato importante aconteceu nesta cidade, a conversão do procônsul Sérgio Paulo. Sua conversão se deu através de um milagre. Um mago judeu chamado Elimas queria impedir que ele recebesse o anúncio de Paulo, mas Paulo induziu Sérgio Paulo a converter-se. É certamente uma personalidade forte. Trata-se de uma forte personalidade, um caráter apaixonado com fortes contrastes. Escrevendo para os Tessalonicenses, em 1 Tessalonicenses, Paulo disse que os tratou como uma mãe carinhosa que nutre e acalenta seus filhos. Mas no mesmo contexto, em 1 Tessalonicenses capítulo 2, ele afirma: você sabe que, como um pai para os seus filhos, a cada um de vocês tenho exortado, encorajado e esconjurado a caminhar de uma forma digna do Senhor. Estes fortes contrastes os Gálatas também experimentaram. Em Gálatas capítulo 3, os chama, ó insensatos Gálatas, enquanto que em Gálatas, no capítulo 4, se refere a eles como filhinhos meus, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Paulo é genial. Paulo é brilhante, vulcânico, fascinante no argumentar, mas às vezes um pouco envergonhado em exprimir tudo aquilo que ele tem dentro de si. Eu quero estar perto de você neste momento e poder mudar o tom da minha voz, porque eu não sei o que fazer a vosso respeito. Convencido daquilo que acredita, é engenhoso, corajoso e afronta qualquer perigo pelo Evangelho. Embarcando em Pafos, se dirigiram para Perge, na Panfilha, e de lá chegaram a Antioquia da Pisídia. Em Antioquia da Pisídia, por meio da pregação de Paulo, muitos judeus abraçaram a fé e uma multidão de gentios também se reuniu para ouvir seus ensinamentos. Uma perseguição provocada por alguns judeus expulsou Paulo e Barnabé desta cidade. Após sacudirem a poeira dos pés, se dirigiram para Icônio. Porém, os que abraçaram a fé, judeus e gentios, permaneceram repletos de alegria e do Espírito Santo. Em Icônio, eles também entraram em uma sinagoga dos judeus. Ali, uma grande multidão de judeus e gregos abraçou a fé. Até hoje, Antioquia Pisídia nunca foi objeto de escavações arqueológicas, e é simplesmente uma área de ruínas perto da cidade turca de Alvek. Nós sabemos que no seu centro tinha um grande templo dedicado a Roma,
enquanto um magnífico edifício de 2 andares, ao lado do penhasco que dominava o templo, ladeado por uma curvilínea tendência. Na frente do prédio estava uma grande praça. Me sembra che siano due i motivi. Parece-me que 2 das razões que tenham convencido Paulo a levar os estigmas de Jesus em seu próprio corpo, uma expressão usada por ele em Gálatas capítulo 6, indica que as perseguições sofridas em razão da pregação de Jesus, em primeiro lugar, um desejo ardente de obedecer a Cristo crucificado. Me deixei crucificar com Cristo. E já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Isto é, então, eu vivo agora na carne. Assim, eu vivo na fé do Filho de Deus que me amou e deu a si mesmo por mim. É a partir desta relação de amor que nasce a missão de Paulo e a força para enfrentar qualquer perigo e todas as dificuldades relacionadas com o mesmo. Ma c'è un secondo motivo, secondo me. Mas há uma segunda razão com que Paulo aceita sofrer humilhações e sofrimento: a ansiedade pelas igrejas. Ele quer que todos sejam fundados em Cristo, orientados por Deus e guiados pelo Espírito Santo, até chegarmos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, ao estado do homem perfeito, na medida em que convém à plena maturidade de Cristo. Então, desta forma, podemos compreender também a coragem apostólica de Paulo em sua obra, no seu avançar, na sua missão. It's very difficult to know why Paul was so successful. Não é fácil saber por que é que Paulo foi tão bem-sucedido. Olhando as 2 cidades, Tessalônica e Corinto, é possível dizer por que tantas pessoas o ouviam. Ele obteve muitas conversões em todos os lugares, e creio que a razão está na sua capacidade de persuasão, que está na base de sua personalidade. Realmente, ele acredita que Jesus é o Salvador do mundo e que aceitá-lo seria um bem para todos. Ele foi capaz de chegar a todos os níveis da população, os relativamente ricos e aqueles muito pobres. E só posso supor que isso dependia de sua personalidade, uma vez que ele não usava qualquer truque. Paulo era um orador de formação refinada, mas não recorria a nenhum efeito. Em 1 Coríntios 2, ele nos diz explicitamente que queria que os homens vissem nele a graça da obra. Ele queria demonstrar o poder do Espírito. Diante disso, só poderia dizer: olhe para mim, transformei-me no que você vê, um resultado da graça de Cristo. Paulo e Barnabé demoraram-se ali bastante tempo, cheios de intrepidez no Senhor, que dava testemunho à palavra de sua graça e concedia que se realizassem sinais e prodígios por meio de suas mãos. La certezza di essere stato chiamato da Dio. A certeza de ser chamado por Deus. E neste chamado ele conheceu Cristo, o Filho de Deus, que transformou radicalmente o fariseu Paulo em cristão autêntico, um missionário audaz, um apóstolo ardente e intrépido, uma testemunha profética e corajosa, que pode gritar a todos: não me envergonho do Evangelho, poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Paulo e Barnabé refugiaram-se em Listra. 2 fatos comoventes aconteceram nesta cidade. Um homem aleijado dos pés vivia lá sentado, coxo desde o seio de sua mãe, sem jamais ter andado. Ele ouvira Paulo falar, e Paulo, fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse-lhe com voz forte: levanta-te direito sobre teus pés. Ele deu um salto e começou a andar. Pouco depois, chegaram os judeus, os quais instigaram a multidão e apedrejaram Paulo, dando-o por morto. Paulo, porém, levanta e retorna para Antioquia, onde partiu para a missão, passando pelas comunidades por onde anunciou, para exortar os discípulos a permanecerem firmes na fé. E ele lhes dizia:
É preciso passar por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Não temas, continue a falar e não te cales. E eu estou contigo, e ninguém porá a mão sobre ti para fazer-te mal, pois tenho um povo numeroso nesta cidade. Il compito di Paolo è quello O papel de Paulo está no levar com Pedro e depois de Pedro, pela força do Espírito Santo, o Evangelho de Jerusalém até aos confins da terra. A expressão de Lucas, com o poder do Espírito Santo, significa que Pedro e Paulo são testemunhas da palavra, mas o verdadeiro autor da salvação para os gentios, judeus e pagãos é Deus, que na força do seu Espírito não faz acepção de pessoas, mas aceita a todos que o temem e praticam a sua justiça, a qualquer povo que o pertence. Enquanto Barnabé se dirigiu para as igrejas de Chipre, Paulo seguiu o caminho rumo às igrejas fundadas na Síria e na Cilícia. Chegando em Listra, conheceu Timóteo, um jovem que a partir de então seria um estreito colaborador em sua obra de evangelização. Paulo considera Timóteo um estreito colaborador de seu ministério apostólico. Nas epístolas paulinas, ele é um irmão, um colaborador de Deus na proclamação do Evangelho de Cristo, um servo de Cristo, colaborador de Paulo, que cumpre com empenho o trabalho do Senhor, como ele próprio, e Paulo envia para reforçar e consolar os fiéis da Tessalônica sobre a fé, mas é sobretudo seu filho amado e fiel no Senhor. Juntamente com Timóteo e Lucas, depois de confirmar as igrejas na fé, partiu rumo a novos territórios, os quais não receberam a boa nova. Saindo de Listra, atravessaram a Frígia e a região da Galácia. Paulo, nel secondo viaggio missionario, Paulo, na segunda viagem missionária, segue junto com Silas e Timóteo em áreas elevadas da Frígia, Galácia, com a intenção de visitar a Ásia proconsular. Mas diz o texto dos Atos dos Apóstolos, capítulo 16, que o Espírito Santo proibiu-os de pregar a palavra na província da Ásia. Então Paulo foi forçado a parar na Galácia. Agora, se lermos esta notícia à luz de Gálatas, vocês sabem que foi devido a uma doença do corpo que eu vos anunciei pela primeira vez o Evangelho. Podemos descobrir que era para Paulo ou para Lucas também a doença do apóstolo, no poder do Espírito, um kairós, um momento para a evangelização da Galácia. per l'evangelizzazione della Galazia. The Galatian, you see, when Paul founded Galatia, he was Quando Paulo propagou o cristianismo na Galácia, ele trabalhou como missionário de Antioquia. Este último se tornou depois mais restaurador e judaizante. E, evidentemente, ele correu para chamar missionários para se converter às igrejas que Paulo havia fundado. É por isso que os missionários saíram de Antioquia. Os judaizantes criaram as condições para uma percepção completamente diferente. Bem, o único aspecto positivo dos celtas é o fato que eles eram muito lentos para a mudança e fortes nas convicções. E simplesmente quiseram ganhar tempo, como se estivesse dizendo: devemos consultar Paulo. Now that's not an easy thing to do. It's 3 weeks Agora, walk. isso não foi fácil. Da Galácia a Éfeso são 3 semanas de caminhada. O mesmo para o retorno e, no mínimo para Paulo, seriam 2. Esta é uma viagem muito longa para as pessoas com poucos recursos produtivos. Na verdade, quem não trabalha não ganha.
E ocorria a mobilização de uma comunidade com um projeto e organização para enviar o seu próprio representante para Paulo. A resposta foi a sua carta aos Gálatas e a extraordinária natureza do documento. Reside no seu ser dirigido ao povo de Galácia, mas ao mesmo tempo também aos de Antioquia, porque não havia judeus em regiões centrais da Ásia Menor. E todos os temas desenvolvidos na carta são baseados em ideias hebraicas tiradas do Antigo Testamento. Isto pode ser visto, por exemplo, no papel confiado à figura de Abraão, no momento de falar a um grupo, enquanto a mensagem escrita é dirigida a outro. Aqui, você pode ver a clareza de Paulo como um escritor. Em Frígia, Paulo provavelmente tomou a decisão de descer para o sul e voltar para Antioquia. Mas seus planos mudaram, pois o Espírito Santo lhe mostrou um novo trajeto durante a noite. Ora, durante a noite sobreveio a Paulo uma visão. Um macedônio de pé diante dele fazia-lhe este pedido: vem para a Macedônia e ajuda-nos. Logo após a visão, procuramos partir para a Macedônia, persuadidos de que Deus nos chamava para anunciar-lhes a boa nova. Per un uomo come Paolo, Para um homem como Paulo, tudo se tornava kairós, quando se tratava de anunciar o Evangelho. Também aquele foi um momento emocionante e maravilhoso da graça de Deus, que dava a Paulo e seu pequeno grupo a coragem e a força para uma nova jornada apostólica. Se abriu mais uma vez uma porta para o Evangelho. Movidos pelo Espírito Santo para uma nova rota, Paulo e seus companheiros embarcaram em Troade e seguiram Samotrácia, Neápolis e firmaram-se em Filipos, cidade principal daquela região da Macedônia. Philippi was the first European. Filipos foi a primeira cidade europeia a ser convertida por Paulo. Ele não tinha planejado ir a todas, preferiu atingir a Ásia Menor. Troade era o lugar ideal. Está numa posição tão favorável que Júlio César tinha planejado para transferir a capital do Estado Romano de Roma para esse local. Mas Paulo recebeu a visão de um homem da Macedônia, pedindo-lhe para viajar à Europa. E ele simplesmente não pôde resistir à perspectiva de ser o primeiro evangelista, o pioneiro da cristianização da Europa. No mundo antigo, havia 3 grandes áreas geográficas, ou seja, Europa, África e Ásia. Ele não tinha conhecimento desde quando começou a evangelização em Roma e que se aproximava para ele o início do evangelho na Europa. Filipe era pequena e se podia atravessar em cerca de 10 minutos. Mas mesmo sem nunca ter sido um verdadeiro poço arqueológico, mostra que ela foi uma cidade romana, como pode ser visto também do latim para o grego na influência exercida na carta aos Filipenses. No sábado, saímos pela porta da cidade para um lugar junto ao rio, onde nos parecia haver oração. Sentados, começamos a falar com as mulheres que estavam aí reunidas. Uma delas chamava-se Lídia. Era comerciante de púrpura da cidade de Tiatira. Lídia acreditava em Deus e escutava com atenção. O Senhor abriu o coração dela para que aceitasse as palavras de Paulo. Após ter sido batizada, assim como toda a sua casa, ela convidou-nos: se achais que sou uma fiel do Senhor, vinde hospedar-vos em minha casa. E insistia muito conosco. The most important factor in the church in Philippi O elemento mais importante na igreja de Filipos é o fato de que Paulo se vale da colaboração de mulheres inteligentes e enérgicas. Essa missão foi conduzida por Lídia, uma empresária influente e rica em recursos obtidos de forma independente. Assumiu Paulo e seus companheiros: venha e fique em minha casa. Então, obviamente, ele não tinha trabalho e tinha facilidade de pregar todos os dias, enquanto Lídia mobilizava os seus amigos e familiares, de modo a tornar muito fácil a vida de Paulo.
É por isso que ele insiste sobre a colaboração dos filipenses na propagação do Evangelho. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 18, relata que em Corinto, Paulo encontrou Áquila e Priscila, se estabeleceu junto deles e trabalhava. E o trabalho que desenvolvia era de um fabricante de tendas. Mas logo depois, em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, Lucas faz uma outra observação. Quando eles vieram da Macedônia, Silas e Timóteo se dedicaram à pregação. Há dois fatos que fazem você pensar um pouco. Normalmente, Paulo, fiel à sua tradição judaica, adorava o trabalho manual. Assim, em 1 Tessalonicenses, escreveu: "Lembras-te os nossos esforços e a nossa labuta, trabalhando dia e noite para evitar a ser um fardo para ninguém. Temos proclamado o Evangelho de Deus. E mais uma vez, nunca comemos grátis pão de ninguém, mas nos afatigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. De modo que minhas necessidades e daqueles que estavam comigo proveram destas mãos." Ele trabalhava e anunciava o Evangelho, para não ser um fardo para ninguém. Paulo não recusava a ajuda econômica que vinha a partir da comunidade, mas se essa ajuda também se tornava uma fonte de escândalo para alguns, ele então firmemente recusava para não causar danos à pregação do Evangelho. Em Filipos, Paulo e Silas foram açoitados com varas e presos por ter Paulo expulsado um espírito de adivinhação de uma mulher que trazia muito lucro a seus amos. Estando presos por volta da meia-noite, enquanto cantava os louvores de Deus, algo surpreendente aconteceu. De repente, sobreveio um terremoto de tal intensidade que se abalaram os alicerces do cárcere. Imediatamente abriram-se todas as portas. O carcereiro puxou da espada e queria matar-se. Paulo, porém, com voz forte gritou: "Não te faças mal algum, pois estamos todos aqui." Então o carcereiro pediu uma luz, entrou para dentro e, todo trêmulo, caiu aos pés de Paulo e Silas. Conduziu-os para fora, disse-lhes: "Senhores, que preciso fazer para ser salvo?" Eles responderam: "Crê no Senhor, e serás salvo tu e tua casa." Libertos da prisão, partiram imediatamente. Atravessaram Anfípolis, a Polônia, e chegaram a Tessalônica. Tessalônica era o oposto de Filipe. Neste último, na verdade, Paulo teve uma vida muito confortável e tinha pregado em uma grande sala. Ao contrário, em Tessalônica, pregou em uma casa muito mais modesta e teve de trabalhar em horários pesados. Ele mesmo fala de noites sem dormir e dá claramente a impressão de que todos na igreja de Tessalônica trabalhavam com suas próprias mãos. Tanto que cada um deveria contribuir para a refeição da comunidade. Não tinha em Tessalônica uma classe superior. De acordo com Lucas, Paulo teve de se deslocar de Tessalônica devido à hostilidade dos judeus, e recorreu a esse fator claramente na narração de Lucas, onde induzia a perguntar se correspondia à verdade. Tinha reafirmado a convicção de que se estivesse permanecido na Macedônia, teria atraído atenção cada vez mais hostil. E assim foi decidido enviá-lo para outra província no norte da Grécia. Então, ele foi para Atenas primeiro e depois para Corinto. Muitos dentre os judeus e gregos de Tessalônica acolheram a fé, mas os judeus que viviam nesta cidade se conspiraram contra Paulo e seus companheiros, que se viram forçados a fugir, dessa vez em Bereia. Os judeus, sabendo que ali se encontravam, foram para lá, perturbaram e agitaram a multidão contra eles. Novamente, Paulo foi obrigado a fugir, dessa vez para Atenas. Atenas, no tempo de Paulo, contava pouco do ponto de vista político e cultural. Do ponto de vista político, era uma cidade livre, apenas porque os romanos recordavam com admiração o seu antigo patrimônio cultural. Este patrimônio cultural, com a importância de Alexandria no Egito, era muito reduzido.
continua a operar diversas correntes filosóficas, tais como a estoica, os cínicos, a epícore, os neoplatônicos, mas em menor estado. E é precisamente em Atenas que Paulo reúne alguns filósofos epícore-estoicos. E diante deles faz um discurso interessante, uma verdadeira catequese ad gentes, baseada em alguns pontos comuns, tanto para a filosofia grega, em livros que Estoico Sapiencial, Deus, o Criador de todas as coisas, e Deus providencia e orienta a história humana, nele vivemos, movemos e existimos por causa dele é que somos da sua estirpe. Até agora, apenas Epicureus poderia discordar de Paulo, mas certamente os estoicos concordavam com ele. O problema surgiu apenas depois que Paulo anunciou o querigma, como um momento essencial do plano salvífico de Deus para o homem, ressuscitando Jesus dos mortos. Essas palavras concordavam com o pensamento dualista dos gregos. Para eles, a manifestação de Deus não poderia ter por finalidade a salvação do homem, entendida como unidade inseparável de corpo e alma, porque o corpo é concebido pela filosofia grega como uma prisão de que o espírito tem de se libertar. Como resultado, os filósofos não podiam compreender o conceito paulino de ressurreição como total salvação do homem, mas a maioria apenas como imortalidade da alma, liberta da corrupção do corpo e entra na alma universal. Corinto se encontra sob o fino istmo, apenas 6 quilômetros de comprimento, que liga o Peloponeso ao resto da Grécia, e sempre foi conhecida como a Rica Corinto. Ela colocou um pedágio em todas as rotas e foi um constante boom. Eu acho que Paulo deliberadamente escolheu em vez de Atenas, onde tinha uma vida mais tranquila e interessada, preferivelmente a atividade mais intelectual, tendo pensado, se eu posso pregar o evangelho em um lugar onde as pessoas pensam apenas em ganhar dinheiro, então eis a prova do que o evangelho afirma, a prova do seu poder. Deveria ser a razão desta oportunidade. Ele também entendeu que Corinto, como um centro de comércio, hospedava pessoas constantemente em trânsito para todos os pontos cardeais. Se Paulo tinha de enviar uma mensagem, havia sempre uma caravana prestes a iniciar nessa direção, desde que ele era também consciente de que não poderia fazer tudo sozinho, não conhecendo ninguém e necessitando de uma renda, uma moradia e um público. Pareceu uma solução melhor convencer passageiros diretos para Corinto ou Éfeso para convertê-los ao cristianismo, para que eles próprios, retornando para casa, se tornassem apóstolos. Na verdade, eles tinham uma família, uma casa e um emprego, e um público disposto a ouvi-los. Paulo teve, portanto, a certeza que, multiplicando os próprios esforços nos centros urbanos, pelo volume de tráfico e comércio, poderia obter o máximo resultado. Em Corinto, Paulo decide pregar somente aos gentios. Dificuldades com os judeus que se opunham ao anúncio de Paulo foram constantes durante seu ministério em Corinto. Foi levado também ao tribunal para ser condenado, e diante dessas e de outras dificuldades, em uma noite, o Senhor, por meio de uma visão, disse a Paulo: Não temas, continue a falar e não te cales, e eu estou contigo, e ninguém porá a mão sobre ti para fazer-te mal, pois tenho um povo numeroso nesta cidade. Confortado pelo Espírito, partiu para Éfeso, em companhia de Áquila e Priscila, onde permaneceu cerca de 2 anos.
crucificado com Cristo, e já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Doravante ninguém me importune, porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Paulo seguiu os passos de Jesus, tomou sua cruz e a carregou até o fim. Na medida em que se unia a Cristo por meio dos sofrimentos, mais e mais era fecundo seu ministério e cada vez mais longe chegava o seu anúncio. Após chegar em Antioquia, imediatamente parte para uma nova missão. Decidiu atravessar as regiões da Galácia e a Frígia para confirmar os discípulos na fé. Em Éfeso, conheceu Apolo e outros discípulos que haviam recebido apenas o batismo de João. Eles não conheciam o batismo de Jesus e sua principal consequência, a comunhão com o Espírito Santo. Pelo poder do Espírito, curava doentes, expulsava demônios e o nome do Senhor Jesus ganhava prestígio. Paulo, em Éfeso, deveria necessariamente colidir com o culto pagão da deusa Ártemis e assumir de alguma forma também as consequências. E o confronto não era primariamente por motivos econômicos, mas principalmente por motivos religiosos. Isso é demonstrado por alguns fatos narrados. O episódio dos exorcistas judeus, filhos do sumo sacerdote Sheva. Ao fim, Lucas conclui: muitos dos que haviam abraçado a fé veio a confessar em público as suas práticas mágicas e um número significativo de pessoas que tinham praticado artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram à vista de todos. Foi calculado o valor total e descobriu-se que era 50.000 gramas de prata. Agora, além dos livros mágicos, em Éfeso havia a efesia grâmata, dos amuletos de prata que traziam no pescoço e que foram de alguma forma relacionados com o culto da deusa Ártemis. De Éfeso, partiu para Macedônia, por onde passava, confortava aqueles que haviam abraçado a fé. Decidiu voltar para a Síria, mas diante de uma conspiração contra ele, precisou voltar para a Macedônia. Partindo de Filipos, chegaram a Troade, onde aconteceu um milagre durante a Eucaristia. Um jovem chamado Eutico estava sentado no parapeito da janela do 3º andar. Dormiu enquanto ouvia a pregação de Paulo e caiu. O recolheram morto, mas Paulo o ressuscitou. O Espírito Santo inspirava a Paulo que agora seria a última etapa de sua vida e que, portanto, deveria se despedir dos fiéis para prosseguir sua viagem rumo ao seu martírio. Ele, além de formar as comunidades, formou anciãos para conduzi-las, os quais manteriam o ensinamento, o pastoreio e a Eucaristia para a edificação dos fiéis. Agora, acorrentado pelo Espírito, vou a Jerusalém sem saber o que aí me acontecerá. Sei apenas que em cada cidade o Espírito Santo me assegura que me esperam correntes e perseguições. Mas de forma alguma considero minha vida preciosa, contanto que complete minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, anunciar a boa notícia da graça de Deus. Navegando rumo a Tiro, ali desembarcaram e desceram até chegar a Ptolemaida. No dia seguinte, foram para Cesareia, uma das principais cidades daquele tempo na Palestina. Cesareia era a mais bela das cidades da Palestina e era ainda nova quando Paulo a conheceu. Ele desembarcou pelo menos uma vez vindo do Ocidente, quando Cesareia já tinha um magnífico porto que se situava ao lado, onde surgia o hipódromo. Um pouco mais ao sul havia o Palácio Real, protegido no mar em um promontório. A estrada era organizada de forma racional e com blocos de forma regular. Um grande teatro e um anfiteatro, tudo rodeado por uma parede. E eis que estou convencido de que Paulo, como judeu,
revelou grande orgulho ao pensar que tinha um rei judeu erguido sobre a terra dos judeus, uma magnífica metrópole a partir do zero. Em Cesareia, voltaria logo após ser preso em Jerusalém. Aqui, um profeta chamado Ágabo veio da Judéia, aproximou-se, pegou o cinto de Paulo, atou-se com ele de mãos e pés e disse: Isto diz o Espírito Santo, o dono deste cinto será amarrado em Jerusalém pelos judeus que o entregarão aos pagãos. Diante do choro e das súplicas das pessoas da casa, as quais não queriam a partida de Paulo, ele lhes respondeu: O que fazeis chorando e comovendo meu coração? Pelo nome do Senhor Jesus, estou disposto a ser acorrentado e a morrer em Jerusalém. Paulo foi preso em Jerusalém. Acho que por causa de alguma oposição no seio da igreja. Ele tinha sofrido alterações no início dos anos de evolução da sua carreira. Provavelmente, ele era um jovem atento à lei, que foi uma fonte de orgulho e de identidade, mas também um obstáculo ao seu desejo na vida social, mesmo como um fariseu. Então era 100% um seguidor da lei, com dedicação total. Mais tarde, uma vez que ele estava convencido que Jesus era o Messias, o direito deixou de preencher qualquer papel aos olhos dele. Mas apesar disso, continuou a mostrar tolerância para a maneira na qual os judeus viviam, até que ela se tornou antinômia, como diz Tiago. E sobre essa posição assumida por Lucas, remete de uma forma muito precisa. Ensine todos a não obedecer à lei. Diga-lhes que não circuncideis os filhos. Isso causou profundo ressentimento na igreja de Jerusalém, que era uma igreja judaico-cristã. Assim como Jesus, em Jerusalém, Paulo é acorrentado e preso. Diante do povo apresentava sua defesa, narra-lhes sua fidelidade à lei e seu zelo pelo que o levou a perseguir de morte os cristãos até se encontrou com Jesus ressuscitado na estrada de Damasco. Enquanto falava a multidão, levantou a voz pedindo sua morte. Elimina do mundo esse homem, não pode continuar vivendo. Paulo foi 2 vezes ameaçado de morte em Jerusalém. A primeira vez, quase foi linchado pelos judeus que o acusavam de ter introduzido um pagão, Trófimo, no templo. O tribuno Lísia interveio, libertando-o e colocando-o na prisão. Durante essa prisão, Paulo veio a saber do seu sobrinho que os judeus conspiravam contra ele. O tribuno Lísia, por isso, e tendo ouvido que Paulo era um cidadão romano, o conduziu ao procurador Félix. E foi o próprio Félix que instituiu o processo e o fez celebrá-lo em Cesareia, perante os representantes do Sinédrio e seu advogado Tertuliano. Em Jerusalém, foi julgado pelo conselho e pelo sumo sacerdote. Diante deles, apresentou sua defesa. Era pela ressurreição que estava sendo julgado. Os judeus se amontinaram com o intuito de matar Paulo. Seu sobrinho o avisou sobre essa conspiração. Diante disso, o comandante viu-se forçado a enviá-lo a Cesareia, mas tudo isso já estava no desígnio de Deus. Durante a noite, o Senhor apareceu a Paulo e lhe disse: Coragem, assim como deste testemunho de mim em Jerusalém, tem de dá-lo em Roma. Acompanhado por uma grande guarnição romana rumo à cidade de Cesareia, passam a noite em Antipádrida. No dia seguinte, foi apresentado ao governador, o qual o mandou deter no pretório de Herodes. A prisão em Cesareia fez com que Paulo recorresse à sua cidadania romana. Para sair daquela situação, se recusou a pagar subornos e apelou para o imperador, que escolheu levá-lo para Roma. Mas, infelizmente, foi confiado a um centurião inexperiente, que insistiu em renunciar à estrada de terra, preferindo a marítima. Com o resultado que, tendo passado a época adequada para a navegação, acabou na tempestade naufragando. Isto
é narrado em detalhes por Lucas, e acha que Paulo sentiu-se muito perto da morte, dizendo que já tinha enfrentado grande sofrimento, como a prisão e 3 outros naufrágios, como ele próprio diz. E depois teve de se preocupar com seu próprio destino. Assim, foi com grande prazer que ele foi capaz de chegar a Malta, onde ele e outros passaram o resto do inverno antes de ir para Roma, com uma viagem muito mais confortável. Após 2 anos de prisão em Cesareia Marítima, foi julgado por Festo. Nesta ocasião, apela para César. Paulo tinha motivos razoáveis de que um julgamento em Jerusalém poderia ser fatal para ele. Para além do fato de que os judeus poderiam organizar uma conspiração contra ele, também houve o perigo de que Festo poderia ser corrompido por dinheiro e tomar partido contra ele. Então, ele decidiu recorrer para César, como um cidadão romano. Estou perante o tribunal de César, é lá que devo ser julgado. Não fiz mal algum aos judeus, como bem o sabes. Então, se eu tiver cometido alguma injustiça ou algum crime que mereça a morte, não me recuso de morrer. Mas se nada há de que me acusam, ninguém tem o direito de me entregar a eles. Faço um apelo a César. Isso foi provocativo para Cesarém, que deu ao arguido, que tinha cidadania romana, o direito a ser julgado pelo tribunal. Festo é consultado com seu advogado e aceitou o apelo. Você apelou para César deve ir. Desde então, o tribunal de Festo tornou-se incompetente no processo de Paulo e continua a mantê-lo na prisão. Ele estava ansioso para enviá-lo a Roma para ser julgado no tribunal de César. Após ser julgado também pelo rei Agripa em Cesareia, decidiram o dia de enviá-lo de navio para a Itália. Partindo de seu porto, chegaram no dia seguinte a Sidônia, e lá costearam Chipre e atravessaram o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, desembarcando em Mira da Lícia. Ali tomou um outro barco que o levaria para Roma. Durante a viagem, levantou-se uma tempestade que durou vários dias. Depois de fazerem todo o possível, esgotou-se qualquer esperança de salvação. Paulo, porém, os motivou dizendo que ninguém morreria. O navio ficou destroçado, mas os tripulantes, apoiados em peças do navio ou em pranchas, conseguiram chegar à terra com vida. Ficaram nesta ilha durante 3 meses. Paulo curou os doentes que aí estavam e muitos encheu Paulo e os tripulantes de honrarias ao partirem rumo a Roma. Em Roma, foram recebidos pelos cristãos que ali viviam no Fórum de Ápio e 3 tabernas. Ao vê-los, Paulo agradeceu a Deus e animou-se. Em Roma, o apóstolo viveu em uma residência privada, mas sempre sob a custódia militar mitigada. Isso significa que o apóstolo viveu fora da castra pretória, hoje perto da estação Termini em Roma. Tinha o pulso amarrado ao pulso de um soldado de plantão. Permanecendo em casa, gozava de ampla liberdade de ação, podendo receber visitas e programar a sua forma de vida. Sua estada em Roma foi por 2 anos e, de acordo com fontes antigas, viviam nas proximidades de São Paulo alla Regola, localidade que se encontrava então nas proximidades da Extra Urbem, perto da Ponte Sisto, o que permitiu ao apóstolo exercitar a sua missão evangelizadora, seja com os judeus ou com os gentios. A partir desta prisão, deixou 3 cartas, aos Colossenses, a Filemon e aos Efésios. O martírio deveria acontecer cerca do ano 63, 64 d.C., durante uma famosa perseguição desencadeada por Nero, que é o abrigo de um antigo decreto imperial de Tibério sobre os cristãos acusados de praticar uma religião ilícita. Então, assim Paulo estava no meio da tempestade desencadeada por Nero. Ele foi julgado e condenado à morte. O lugar do martírio foi onde provavelmente hoje se encontra a Trefontane.
O lugar próximo havia Ostiense, onde foi enterrado e onde mais tarde foi construída a grande Basílica de São Paulo fora dos muros. Assim, testemunhando a Cristo, Paulo se entregou como o primeiro cidadão de Roma e, em seguida, a flagelação, o pescoço à espada do carrasco. Cristo já era o seu prêmio, a coroa da justiça, a sua vida para sempre. Quanto a mim, estou a ponto de ser imolado, e o instante da minha libertação se aproxima. Combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Resta-me agora receber a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos aqueles que aguardam com amor a sua aparição.